O jornal Estadão pergunta se Bolsonaro acha que todos nós somos nécios no Brasil. Eu pergunto, o Estadão acha que todo o Brasil é nécio? O partido de Kassab está sinalizando uma divisão sobre o perdão aos presos no dia 8 de janeiro. O vice-líder do PSD na Câmara, Reinhold Stephens, declarou apoio, então, ao requerimento de urgência para o projeto da lei da anistia, revelando uma divisão dentro do partido. Gilberto Kassab, que é o presidente nacional da legenda, evita um posicionamento público, mas defende nos bastidores que parlamentares votem conforme suas convicções. O ex-presidente Bolsonaro tem se reunido com Kassab durante visitas a São Paulo para buscar apoio do partido ao projeto. A aprovação da urgência eliminaria a necessidade de análise por comissão especial, acelerando assim o trâmite na Câmara, com possibilidade de votação em abril. Jorge Serrão, esse racha dentro do PSD está mostrando o ascendente que, na sua opinião, que o presidente Bolsonaro ainda tem parte do partido, já de olho nas eleições de 2026, onde todo mundo sabe, será eleito apenas quem terá o apoio do Bolsonaro ou quem no Senado se posicionará para estopar, né, esses abusos do STF? E também, será que o medo que esse pedido da anistia seja aprovado o quanto antes está levando o PSD, alas, né, do PSD, a se movimentar por medo de uma retaliação do STF? O Centrão é altamente pragmático. Percebeu que esse caso da anistia pegou a partir do batom da Débora. Primeiro o batom da estátua transformou-se em batom agora na toga. E aí o bicho pegou. E aí todo mundo que não estava sensibilizado com o tema passou a ficar sensibilizado. E, nesse momento, houve a mobilização correta da oposição em favor da anistia. Até agora, 310 parlamentares já se mostram favoráveis à anistia e o sem anistia da esquerda não tem eco dentro da maioria do Congresso Nacional. Então é um assunto que basta uma mínima pressão dos parlamentares da oposição, como estão fazendo agora, com essas obstruções de votações que o PL começou a liderar, para que isso entre na pauta como medida de urgência e seja aprovado. O grande problema que a gente tem que discutir é: o caso não deveria ser de anistia, deveria ser de anulação. Mas anulação, a gente ainda não tem força política para impor uma anulação a um processo judicial. Anistia, sim. Revisão necessária da lei do Estado Democrático de Direito, talvez até ela entre no meio dessa aprovação da anistia. São medidas absolutamente necessárias e indispensáveis para que a injustiça, em nome de um golpe que não houve, volte e pare de ser praticada no Brasil. Doutor Marcília, sua opinião sobre a movimentação lá em Brasília sobre a lei da anistia, o senhor acha que essa lei será a panaceia para pacificar o país? Ou mesmo com essa lei aprovada em 2026, será, como se fala em latim, a reiterationem, né? Se veremos as contas, né? Alguém pedirá as contas para o STF daquilo que aconteceu nos últimos anos. Olha, Cauti, essa sua segunda questão, ela daria aqui uns 6 meses para a gente discutir, né? O que vai acontecer com o Brasil se não houver a pacificação e se houver a pacificação? Porque se houver, não adianta a gente pacificar sem ser um ato sincero. Eu tenho dito que o PT hoje vive da polarização, porque o PT não tem pauta mais nenhuma. O PT não tem nada. Gente, eles representam quem? O operário? Imagina, acontece no 1º de maio, não tinha ninguém lá, tinha aquelas meia dúzia de bandeira da CUT, aquelas tiazinhas com um chapéuzinho da CUT, tudo com camisa do Che Guevara, tirando isso, não tem povo. O que mais? Woke, povo identitário, mas o povo identitário, o Lula fica o tempo inteiro xingando, falando besteira do povo identitário, dos wokes. O PT não sabe o que faz. E quando ele não sabe o que faz, uma das formas de reagir a isso é atacar o outro, é viver justamente da polarização. Então, enquanto existir a possibilidade do PT dizer que ele é o lado certo da história, veja que muito esquerdista gosta de falar isso, eu estou do lado certo da história. Enfim, ele está falando que existe uma polarização e ele escolheu o lado certo. Então, a polarização faz viver hoje a esquerda. É a única coisa que realmente motiva a esquerda a se unir em torno de alguma coisa, porque eles não têm mais causa alguma. Não tem pauta nenhuma. Então a polarização é muito interessante, é curioso, eles ficam dizendo que a direita é quem fomenta a polarização, mas é o contrário, é a esquerda que vive da polarização. Sem a polarização, se a gente pacificar, a direita vai ganhar todas as eleições nos próximos 20 anos dentro desse país.
A polarização é o único jeito da esquerda dizer, opa, como o país está polarizado, eu preciso ficar aqui como uma reserva moral, eu sou reserva democrática, eu sou uma chance do país não entrar em eleições contínuas para a direita. Você percebe? Eles vivem disso. Eles não querem a pacificação. Então eu não sei se vai haver. Se houver, vai ser forçada, porque não vai ser sincera, porque não se quer realmente que isso ocorra. Quanto ao Kassab, Veja, a gente está falando aqui do Centrão, né? O Centrão, vocês acham que o Centrão vai votar de acordo com a convicção? Pô, hoje é 1º de abril, mas não força a barra. É claro que não vai votar de acordo com convicção. Então, claro que vai ter um jogo, que vão se dividir, que vai para lá, vai para cá, enfim. Eu acho importante que o PL da anistia siga, independente, inclusive, do seu resultado. Porque o debate sobre ele, a luta em favor dele, alimenta uma discussão importante de que aquelas pessoas que estavam no dia 8, elas não tentaram golpe. Não se tenta golpe com estilingue, algodão doce e bolinha de gude. Ah, mas tinha uma barra de ferro. Tá bom, então com barra de ferro de 2 caras que sabe-se lá se não estavam infiltrados, aí se consegue dar um golpe de Estado no país? Pelo amor de Deus. Então é necessária a discussão sobre a anistia para que se repensem as penas, para que se consiga algum tipo de aderência, para que a gente, enfim, possa discutir o tema. Se for adiante, maravilha. Se o STF não interferir, melhor ainda. Mas a pacificação é mais complexa do que se conseguir aprovar a anistia. A pacificação do país depende da vontade de todo mundo. E repito, eu acho que a esquerda é a que menos quer. Pois é, enquanto vocês falavam, estava me lembrando, doutor Marcília, Fabi e Serrão, que hoje, só um comentário rápido sobre isso, que está fora da pauta, mas hoje o Financial Times, estava lendo hoje de manhã, o Financial Times escreveu uma matéria sobre o Bolsonaro, né, e disse que o processo dele é um processo perigoso justamente por causa do risco político que isso comporta para incendiar ainda mais, não usou esse termo, mas estou simplificando, incendiar ainda mais o Brasil. Né? Então, mesmo com a anistia, se continuar também toda essa superatividade, superativismo, né, do Supremo, com certeza o país vai continuar se incendiando ainda mais. Mas vamos continuar a pauta, depois voltaremos a falar desse assunto, porque, Fabi, o Lula está tentando conter a debandada desta base aliada com reuniões de emergência, se reuniu também com Kassab e Pereira após a adesão à anistia, está planejando encontros, então, com os presidentes do PSD, partidos da base aliada, né, e do Republicanos, o Marcos Pereira, que estão entre os primeiros da lista, após ambos assinarem esse apoio à urgência do projeto de anistia ao dia 8 de janeiro. Essa aproximação com o Kassab ocorre meio a movimentos explícitos do político em direção ao campo bolsonarista e declarações sobre possíveis candidaturas ao governo de São Paulo em 2026. Pereira declarou recentemente à CNN que o governo perdeu o timing da reforma ministerial e tem feito críticas recorrentes à gestão petista. Fabi, quanto que, na sua opinião, a adesão desses dois políticos à anistia é sincera, quanto é apenas uma fome de cargos e quanto é mero oportunismo político, considerando o nível de desaprovação crescente do atual executivo? Bom, esperar a sinceridade de Kassab, Marcos Pereira, a não ser que o próprio bolso deles já é demais. Né? Sinto muito aí, eu sei que a gente tem, às vezes, kassabistas, eu não consigo compreender como esse pessoal gosta desses políticos que são, sim, o retrato desse centrão fisiológico que quase não aparecem, operam nos bastidores e jogam com a vida das pessoas. Nós tivemos hoje um episódio bem claro disso. Né? O Hugo Mota foi para a Câmara, finalmente voltou daquela viagem e já não honrou a palavra com a base toda bolsonarista. Né? Ele simplesmente passou batido ali pela imprensa e marcou reuniõezinhas também, como está falando aqui, né? Reuniõezinhas com cada base eleitoral para talvez tratar de forma secundária e privada, porque o Brasil virou isso, é tudo escondido, né? Essa moda aí de vamos manter o sigilo, que é o contrário do que a regra, né, do princípio público, que é pela publicidade. Não. A gente tem conversas de gabinetes, conversas fechadas para decidir o futuro. E não é o futuro somente que importa, que seria da competência estritamente aí do Congresso Nacional. Não. O projeto de anistia é algo popular. Tivemos também hoje o Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL, representando, ficando inclusive bravo, com toda a razão. O PL fez obstrução, né, nas pautas justamente para que nem se coloque naquela comissão. A matéria já está lá, é só colocar para andar. Mas a chave é no Senado. O Senado, o Sóstenes Cavalcante, então, disse que se for colocado o projeto para votação,
ele acha, né, que somente 120 deputados votariam contrário a isso. E aí a gente tem o outro lado disso, né? A gente tem no Senado, que aí a figurinha do Kassab é essencial. Né? Se depender de mim para falar bem do Kassab, para ele passar essa pauta, gente, infelizmente eu não consigo. Fala mais alto do que eu. Então, é óbvio que eles estão negociando, ele, Marcos Pereira, todos esses caciques partidários, a gente não tem um que se salve. Né? O Brasil não tem isso, infelizmente é um método, né, que foi criado há muito tempo e que vai demorar muito tempo para mudar também. Então, quando chegar no Senado, eu não sei o que eles vão negociar. Bater em cachorro que já está mais do que para lá, né, de Bagdá, já foi faz tempo mais do que morto, é fácil. Isso é o governo Lula. O governo Lula não tem plano econômico, não tem plano de nada. Ele só se mantém pela polarização e pela populização também. Pautas populares e aquelas populares ainda que vão contra a nossa própria inteligência. Então, se não for isso, nem se sobressai. A gente é obrigado a falar de Janja porque Janja é pauta. Porque o Lula está tentando se esconder atrás até das janjices. E acaba a gente tendo que abordar porque tem dinheiro público envolvido. Então, não é simplesmente uma rixa. Né? É muito fácil falar quem que é melhor, Michele Bolsonaro ou Janja? Pelo amor de Deus. Mas a gente é obrigado a falar da Janja, porque ela se coloca ali também, né, numa posição de que ela não tem. E a mídia tradicional passa batido nisso tudo que a gente está falando. Acho que aliás, todos os pontos que eu joguei aqui nessa pauta. Porque, infelizmente, o Brasil precisa se livrar desses caciques partidários. O como, eu não tenho essa solução. Mas que o problema está detectado, está na nossa cara. Adão trata brasileiros como nécios, segundo o Rodrigo Constantino. O Estadão está ignorando o contexto das eleições e ataca Bolsonaro. O Consta criticou nesta terça-feira o Estadão por sua bipolaridade e seus ataques a Bolsonaro, isso ignorando as eleições de 2022. O jornal é acusado de tratar o Brasil e os brasileiros como nécios ao fingir que eleições foram normais, ignorando o inquérito das fake news e a prisão de Lula. Constantino questionou, em particular, a imparcialidade do TSE, do STF, citando Barroso, lembramos, Barroso famoso pela frase, nós derrotamos o bolsonarismo, e também Consta defendeu que o Bolsonaro não aceitou as eleições por tentar provar fraude. Constantino também relembrou a proibição de reportagens sobre Lula e a perseguição na Jovem Pan. Vamos ouvir o nosso Rodrigo Constantino e depois vamos voltar aos comentários aqui no Bradock. Olá, turma. Eu quero comentar aqui o editorial do Estadão dessa terça-feira. O jornal Tucano, ele costuma ser bipolar, né? É uma espécie de Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Você nunca sabe se ele vai acordar no dia do monstro ou no dia do médico. E mesmo quando ele resolve criticar o STF, ele o faz de forma muito pontual, aceitando premissas indevidas, como, por exemplo, a origem legítima do inquérito do fim do mundo, que completou 6 anos, mas foi longe demais. Não, a origem não foi legítima, foi uma deturpação de um artigo do regimento interno que permitia ao STF investigar algum tipo de ameaça ou ataque às suas dependências. De repente, o planeta inteiro virou dependência suprema e qualquer ameaça feita nas redes sociais, o STF podia abrir um inquérito de ofício, o ex-advogado do PT, Dias Toffoli, entregar a relatoria no dedaço para o ex-tucano Alexandre de Moraes e o resto a gente conhece a história. Então, o editorial do Estadão vive aceitando essas premissas de maneira totalmente equivocada. E mesmo assim atrai o Barroso e companhia para criticar a crítica do Estadão. Né? Vocês estão sendo injustos com o STF, e o Estadão fica tentando acender vela para Deus e o diabo, né? Digamos assim. Mas nessa terça-feira, ele fez o esporte preferido do jornal, que é atacar Bolsonaro. Até porque muitas passadas de pano para o STF têm a ver justamente com o fato de que o alvo principal do STF é o Jair Bolsonaro, e aí o jornal entra naquela Bolsonaro Derangement Syndrome, né? Eles têm, as emoções ficam muito à flor da pele ali e turvam a razão do editorialista e ele escreve bobagem. Então nessa terça-feira, ele dizia basicamente o seguinte, e não é só o Estadão, a Miriam Leitão no Globo e companhia, a velha imprensa em geral, está dando a entender que o Bolsonaro se prejudica porque confessa o crime do golpe. O que Bolsonaro teria dito? Que chegou a cogitar, sim, algum tipo de intervenção, leia-se, como interpretar o artigo 142 da Constituição para restabelecer a ordem no Brasil. E
E aí o jornal diz o seguinte: Bolsonaro quer que acreditemos que ter consultado chefes militares sobre medidas de exceção para impedir a posse de Lula é algo tão inocente e trivial quanto falar de futebol. Bom, deixando de lado o fato de que o general Vilas Boas confessou que o governo Dilma Rousseff o procurou para a possibilidade de um estado de sítio, deixando isso de lado, o jornal esquece claramente o contexto. Tá, então o Bolsonaro do nada virou e falou: eu não aceito o resultado, deixa eu cogitar aqui algum intervencionismo militar? Foi isso que aconteceu? Ou as circunstâncias eram muito atípicas, e chegaremos lá, e Bolsonaro virou, como boa parte da nação brasileira, e falou: dá para fazer alguma coisa dentro das 4 linhas, interpretando o artigo 142, por exemplo, para impedir isso? Parece algo bem diferente. Então, vamos ter que refrescar a memória do editorialista do Estadão. Por exemplo, se eles não se lembram mais lá dentro do jornal que Lula estava inelegível, preso, julgado e condenado por 3 instâncias, 9 juízes e desembargadores com provas sobradas, e que foi solto, colocado elegível, num malabarismo supremo com base no CEP. Isso não é estranho para o jornal? Será que o jornal não lembra que o TSE perseguiu comentaristas da Jovem Pan e que não era problema de falta de audiência? Acabamos demitidos? Não era problema que o Estadão enfrenta, de poucos assinantes, e quebrar e precisar de ajuda de empresas para pagar as contas. Jovem Pan estava indo bem, mas foi perseguida. O Estadão não lembra disso? O Estadão não lembra que um jornal centenário como a Gazeta do Povo não podia mais fazer reportagens sobre os elos históricos de Lula e ditadores comunistas no continente? Ou lembrar que Lula, em várias outras ocasiões, defendeu sim o aborto? Que isso tudo foi proibido, basicamente, durante a eleição, enquanto Bolsonaro não podia usar imagens do 7 de setembro ou da sua visita à monarquia na Inglaterra? O jornal não lembra do problema da ausência de inserções nas rádios nordestinas no horário eleitoral? Agora, tudo isso podia ser até ignorado. Será que o Estadão não sabe que Barroso se vangloriou num convescote de comunistas da UNE e disse: nós derrotamos o bolsonarismo? Pergunta para o Estadão, um jornal que finge ser tão sério: é isto postura de juiz imparcial ou de jogador? Pois é. O jornal Estadão pergunta se Bolsonaro acha que todos nós somos nécios no Brasil. Eu pergunto: o Estadão acha que todo o Brasil é nécio? Vamos lá, então, um comentário também sobre esse editorial do Estadão. Fabi, você também estava na época da Jovem Pan junto com o Rodrigo, você também vivenciou todo aquele período, e você agora está vendo o Estadão soltando esses editoriais, mas como o Rodrigo contou, né, como ele bem explicou, o Estadão está sendo bipolar. Um dia bate no STF e outro bate no Bolsonaro. Mas o que é ser o Estadão quando crescer, na sua opinião? Ele pode virar a Folha de São Paulo, né? Tá indo no caminho certinho, ó. Faz tempo já. Infelizmente, a gente não tem mais jornal de grande circulação com credibilidade. Eles arruinaram. É verdade, eu também fiz parte do grande dia, né, da demissão. Eu fui demitida da Jovem Pan um dia após o presidente Bolsonaro ser eleito. Acho que é muita coincidência, não é mesmo? Mas eu até fico aliviada, porque assim como para as coisas grandes, a própria história assim, acaba trazendo à luz os fatos, a verdade, até de coisas minimalistas também. Então o Estadão foi covarde em outros momentos aqui da história recente, quando fizeram uma reportagem, se eu não me engano o nome do jornalista era alguma coisa Fux, que também catalogou, foi um grande precursor dessa perseguição política que nós estamos tendo, os blogueiros de crachá, e isso foi durante todo esse tempo. A Folha experimentou, através de seus próprios jornalistas, como que pode ser duro a ausência das liberdades mais básicas, que bate, sim, na liberdade de imprensa, porque a liberdade individual do cidadão, ela é derivada, né, do que é quase sagrado, que seria a liberdade de imprensa. Sem liberdade não tem a mínima chance. E corre-se o risco de esse isentismo, né, do Estadão, de ficar em cima do muro, aquela velha historinha, mas isso serve muito bem, né? Hoje, aliás, é um dia que a gente poderia comemorar, né, o Lula Day e também o Dia da Imprensa Nacional, porque nós realmente ficamos o tempo inteiro desmentindo. É um trabalho árduo, gente. A notícia vem torta
por todos esses portais de comunicação. O Estadão não é diferente. O Estadão está dando razões, eu não colocaria bipolaridade porque tem tratamento, né? Mas talvez a ausência de caráter de uma linha editorial é o que falta. Talvez coragem também de enfrentar e se manter numa posição que a imprensa sempre teve. Falam tanto de poder moderador, tem uns por aí que diziam que antigamente a imprensa poderia fazer esse papel, né, de regular através da opinião popular e do que a ponte que faz a mídia e a população de uma forma geral, teria sim como fazer esse quarto poder que é a mídia. Hoje em dia a gente já sabe que eles ganham dinheiro da SECOM oficial e a gente sabe também que tem aquelas bizarrices como Daniela Lima, que não é do Estadão, mas que promove o pior show de horror que eu já presenciei na mídia militante, infelizmente na Globo News. Então, é isso. Nós estamos acompanhando eles derraparem na própria verdade, ou melhor, na própria mentira. Eu ainda, quando me lembro da Daniela Lima falando kit Lula, ainda dou risada e, francamente, bato palma para ela porque me deu 4 anos de uma pauta recorrente todo ano, conto como está o kit Lula no dia 2 de novembro. Então, assim, é sempre um prazer ter pautas prontas pelos colegas de profissão, pautas ótimas, por sinal. Veja só quanto caíram as ações do famoso kit Lula. Temos ministros do STF que consideram reduzir penas dos manifestantes do dia 8 de janeiro para evitar, abre aspas, uma crise, fecha aspas. Líderes partidários e ministros do STF estão avaliando que a saída para evitar uma crise maior seria adotar um caminho intermediário na questão da anistia aos manifestantes do dia 8 de janeiro. A proposta em discussão prevê uma redução das penas e a soltura de quem já cumpriu pelo menos 25% da condenação, sem conceder um perdão completo, como está no projeto original do PL da anistia. O ministro Luiz Fux poderia ser o canal para essa negociação após o seu pedido de vista no julgamento da cabeleireira Débora dos Santos, sinalizando uma possível reavaliação da pena. O magistrado ouvido pela Rede Globo afirmou que faz sentido, segundo ele, revisar as penas, destacando que o foco agora deveria ser o julgamento dos mentores do suposto golpe. Então, eu queria agora uma opinião jurídica dos nossos juristas da Fabi, doutor Marcini, é uma política do Serrão sobre esse ponto que é muito importante. Fabi, iniciando Ladies First. Primeiro, faz sentido, na sua opinião, uma redução de penas para pessoas que sequer foram condenadas ou julgadas pelo tribunal, pelo juiz natural, sem provas, em lote, tudo aquilo que já sabemos, com aquele turbilhão de irregularidades, mas principalmente que são acusadas de crimes que claramente não cometeram, como golpe de Estado, atentado ao Estado Democrático de Direito, etc. Então faz sentido considerar uma pena ou uma condenação de 14 anos de prisão para a cabeleireira Débora, por exemplo, ou a anistia deveria ser a única solução? E ponto número 2, na sua opinião, estão querendo limpar a barra da população porque a opinião pública está pegando muito mal, já que o maior alvo, Bolsonaro, com certeza será condenado? Bom, é profundo isso, mas a questão da tipificação está errada. Né? A gente sabe muito bem que a maioria dos casos não é tentativa de derrubada do Estado Democrático de Direito armado, associação criminosa e aquelas tipificações que geralmente são 5 crimes entre 2 ali que tem bis em idem com toda certeza, né, que tem a mesma punição. Então, não, se a gente fosse olhar propriamente dito, juridicamente, não teria nem sentido a gente pleitear a anistia. A anistia é só o passo inicial para começar uma conversa de normatização do que nós apreciamos muito, são as nossas próprias leis. Né? Sem lei tem o quê? O caos. Né? Não tem sociedade deste jeito, deste tipo. Então, primeira afirmação, que vão condenar o Bolsonaro, a gente tem total certeza, infelizmente. Está indo rápido o julgamento e não tem nenhum sinal disso. Aliás, eu nem acredito nessa notícia vinda pela Rede Globo, de que ministros estariam falando numa proposta intermediária. Eu realmente não acredito. Eu só acredito se eu ouvir da boca deles e se eu começar a ver isso como resultado prático. Não adianta liberar a conta financeira do Constantino, que é realmente um escândalo, né? Porque, primeiro, que ele não precisava nem da satisfação, porque ele precisa, mas o caso dele ficou mais grave, ele está realmente em um tratamento de câncer raríssimo, que precisa do próprio dinheiro dele, mas ainda mantém a censura das contas dele. Então, do outro lado, lá a gente tem, ao contrário, gente que tem as redes, Felipe Martins tem as redes, mas não pode falar nas redes sociais. Então, tem que falar em anistia, porque ainda vejo gente argumentando, mas não foi condenado. Tá bom, tem gente presa sem ao menos ter sido julgado. Então você vai tirar como? Você vai perdoar?
seria o maravilhoso. Seria pedir perdão, juridicamente falando também, já dar uma indenização, seria o ideal. Agora, esse pessoal que está no poder, seja ele por via institucional, legitimamente eleito, ou não, né, e talvez aí por caminhos secundários, eles estão recuando, na minha visão, não. Não existe. Então, não existe essa proposta e a gente fica vendo as tentativas políticas, inclusive, de quem tem que realmente fazer isso. É um outro assunto, uma outra pauta, mas também foi colocado hoje, o Hamas já está nessa posição de tentar fazer a suspensão, né, da ação penal do presidente Bolsonaro, porque ele está ali naquele mesmo lote, a bacia, a mesma bacia está tendo o julgamento de baciada e não prevê isso, tipicamente, né, que o deputado possa ser julgado ali sem o aval da Câmara. Mas a gente precisa lembrar da nossa história. O que é a nossa história? O Supremo mudou o entendimento 12 dias antes em relação a ser na turma ou ser lá no plenário. E também nós temos precedentes, o próprio mensalão e outros crimes. Então, gente, existe o que é juridicamente ideal, existe o que uma ditadura de toga realmente está colocando para nós. Então, é de realidade que a gente está falando. Então, eu não acredito em proposta intermediária. Se a anistia está incomodando, é nela que a gente tem que permanecer. Doutor Massini, a sua opinião sobre essa proposta, reduzir as penas de condenações ilegítimas, faz algum sentido, ilegítimas, ilegais no caso, né? Faz algum sentido do ponto de vista jurídico e político, na opinião do senhor? Veja, eu acho que a ideia, o que está acontecendo, né, na prática é que, como eles já chegaram nos denunciados, né, não é só bondade ou medo, né, bondade entre aspas, né, bondade para ficar bem na fita, e nem é só medo lá de fora ou de medidas dos Estados Unidos. O que a esquerda e os ministros, vamos dizer assim, do STF, de uma forma geral, o que eles, a vontade deles distensionarem um pouco a pressão em relação à direita e esses réus do dia 8 é que o trabalho, entre aspas, dos réus do dia 8 está feito. O trabalho dos réus do dia 8, para eles, é apenas serem usados para condenar os denunciados, os 34 denunciados, como mandantes do dia 8. Para isso, eles precisavam dos réus. Agora, eles já têm os denunciados já se tornaram réus, os denunciados já estão fixamente ali na primeira turma, no máximo vai haver uma dissidênciazinha em relação ao Fux, em relação às penas, então eles podem agora suavizar com os réus, assim como podem suavizar também nos inquéritos da baleia, podem suavizar do Bolsonaro nos inquéritos da vacina. Por quê? Porque arrancar desses inquéritos o telefone à força em pesca probatória do Mauro Cid já aconteceu, porque eles tratarem aqueles inquéritos como uma forma de ancorar uma investigação em torno do Bolsonaro, isso já passou, o Bolsonaro já se tornou réu do inquérito. Então, esses inquéritos não servem mais. Aquilo que não serve mais, o STF joga fora. Eles não precisam mais ser severos tanto com os réus do dia 8, nem investigar tanto o Bolsonaro, porque ele já é réu no inquérito do golpe. Eles já conseguiram o que eles queriam e vão se focar nisso. Esse é o ponto. Bom, diante desse cenário, o que fazer? Vão permitir a anistia? Se eles permitirem a anistia pode alcançar o Bolsonaro? Se eles aprovarem essa proposta intermediária, talvez eles consigam, então, salvar um pouco ali da biografia, ficar bem na fita, como eu mencionei, e dispensar um pouco essa pressão popular que existe ou está existindo em cima dos réus do dia 8, ou da desumanidade em relação a eles. Agora, essa proposta de diminuir pena não faz, para mim, do ponto de vista, claro, é uma análise política que tem que ser feita disso, mas juridicamente não faz o menor sentido. Porque é o seguinte, ou a pessoa é criminosa, e aí merece aquela pena, ou a pessoa não é criminosa. Porque, veja, e aí não tem pena nenhuma. Então, se a gente chegar à conclusão, vamos lá, se eu chegar e falar assim, a pessoa ele cometeu um homicídio, mas vou dar aqui só 1 ano para ela porque houve um exagero. Bom, como assim? Se cometeu um homicídio, tem a pena de homicídio. Ninguém aqui está fora da pena, esse é o ponto. Se você pensar, por exemplo, que golpe de Estado tem em média 10 anos de pena, você pegar ali e enfiar mais 4 disso, 3 daquilo, dá uns 14, 18. O problema aqui não é o tamanho da pena. E é isso que as pessoas não estão, talvez, atentas. O problema não é o tamanho da pena, é que essas pessoas não deveriam estar sendo condenadas a esses crimes. Se elas realmente tivessem cometido esses crimes, talvez essa pena fosse justa. Mas elas não cometeram, e esse é o grande ponto. Então, assim, vamos diminuir a pena, mas manter o crime? Não, pô, eu vou... É que nem a gente estava discutindo, por exemplo, a questão lá do Otávio Mesquita. Foi ou não foi o crime, nem sei se eu posso falar aqui, senão cai a live. Mas, enfim, foi ou não foi esse crime cometido?
Ah, foi, mas foi tão bobo o crime que vamos diminuir a pena e só dar 2 anos. Não, foi ou não foi, não tem isso. No direito foi ou não foi. Então o que precisa se fazer é uma luta para que esses crimes sejam não mais reconhecidos, que essas pessoas sejam inocentadas, ou pelo menos que paguem apenas pelo que fizeram. Se a gente criar um monstrengo só para fazer com que os ministros do STF se saiam bem dessa história toda, a gente está entregando a corda para que nós mesmos nos enforquemos. Jorge Serrão, também queria te ouvir sobre esse assunto que é central para entender quais serão os próximos passos. Primeiro, essa proposta, inclusive, veio do ex-presidente Michel Temer, né, que falou a primeira vez durante uma entrevista sobre isso, está sendo seguida também por outros líderes políticos, mas como o doutor Marcília falou, os manifestantes do 8 de janeiro, que estão presos já há 2 anos, né, foram apenas uma massa de manobra para chegar àquilo que o próprio STF falou que chamou de mandantes, ou seja, o Bolsonaro, o Braga Neto e boa parte da direita brasileira, ou os planos do STF estão mudando por causa da forte pressão popular que nem eles aparentemente conseguem mais segurar? Também isso, mas não só. Todos os 1.000 réus do 8 de janeiro foram utilizados como laranjas para dizer a seguinte mensagem: nunca mais ousem protestar contra o sistema de poder no Brasil, principalmente em Brasília. Todos vocês serão punidos exemplarmente. E o tribunal de exceção para isso será o Supremo Tribunal Federal, que foi uma das vítimas da depredação. É isso. Claramente, tem que deixar claro também, não houve tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder. Houve depredação de prédios. É isso. E muita gente que foi condenada ali não necessariamente o foi porque promoveu a depredação dos prédios. Então, existe ali uma flagrante injustiça. Até agora, 480 condenados, mais 500 com previsão de condenação, e entram as cerejinhas do bolo, que são os 33, Bolsonaro e mais 32 que estão ali listados para serem punidos como os organizadores do tal golpe que eu, repito, insistirei todo dia, não aconteceu. Então, esse é um enredo terrível a que estamos assistindo. Então, aquelas condenações, elas são absolutamente legais. É tudo feito dentro da lei, mas da lei interpretada como o Supremo deseja que ela seja interpretada. A lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional e que foi sancionada numa mancada jurídica do governo Bolsonaro, a tal lei do Estado Democrático de Direito que substituiu a Lei de Segurança Nacional. Então, erros políticos geram erros políticos ainda maiores. E, no caso brasileiro, estão produzindo injustiças insuperáveis. Uma anistia ou uma anulação de tudo isso que está acontecendo será incapaz de reparar toda a desgraça feita até agora. Pode ser que você consiga ter aí uma certa sinalização de uma pacificação que também não será possível porque a esquerda não quer. Ela depende dessa polarização. Então, vai ser difícil você ter uma pacificação. Mas justiça, nessa história toda, também será missão para o Tom Cruise. Missão impossível.